vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa meio complexa, tá? Nós vamos falar do caos, tá? E nós vamos fazer uma tríplice aula, falando primeiro do caos, depois da criação e por último da evolução, tá? Historicamente falando, psicologicamente falando, socialmente falando, bom, da maneira como tu quiseres interpretar. Nós vamos falar do caos. Olhando para o dicionário primeiro, tá? O caos é uma confusão geral dos elementos, tá? Num sentido figurado, tá? Numa linguagem figurada. Uma desordem, uma confusão, um amontoado de coisas misturadas, tá? Uma desorganização. O caos nada mais é do que uma desorganização. É nada para virar tudo, tá? Antes de ser alguma coisa, era o caos. Nebulosa, não havia nada. Antes da criação do mundo não havia nada. Era o caos, tá? Dentro da estrutura filosófica, nós temos então uma condição desordenada, tá? Numa visão de Platão que fala sobre o caos. Na geologia, é um amontoado de blocos tectônicos que vão causando rachadura. Isso é um caos. Na física, é um sistema de estabilidade dinâmica. É o caos. Caos, o mais conhecido de todos, é o da mitologia grega, tá? É um deus primordial, tá? Ele é o abismo, ele é o vazio, ele é o antes de. É a imensidão, é o espaço, tá? Só que um espaço desordenado. O caos é a desordem. Essa visão de desordem, de confusão, quem nos dá é o poeta Ovídio, que é um poeta romano. Ele nos apresenta essa visão do caos como uma desordem. Até então o caos era, antes de ser, não havia nada, havia o caos, tá? E essa cisão do caos de vários elementos espalhados gerou o mundo. Caos é o oposto de eros. Eros é a junção, é o que reúne. Caos cisa, dispersa, causa confusão, tá? Só que o caos, o deus caos, ele gera o mundo, tá? Ele abre o espaço, da sua confusão entra a ordem do mundo. Então, este caos da mitologia grega, um deus, ele gera, a partir dele, vem a geração do restante do mundo, certo? Ele é a cisão, para a gente poder ficar bem entendido. Os deuses criadores, que são vários, mas aí a gente fala do caos dentro da mitologia, não há um sexo definido. Ele é masculino e feminino. Para quê? Para nós nos encontrarmos com a totalidade, tá? Tudo que é masculino e tudo que é feminino chega num Deus só. Então, há uma unificação, uma totalidade para demonstrar que o quê? Que o Deus criador, ou o criador do mundo, ou de alguma coisa, ele é do seu total. Ele não é nem de um lado nem de outro, certo? Ele é total. Não há uma figura plena, humana. Ele é a totalidade. Por isso se chama de energia, de força, tá? Alguém que está elevado acima da gente, que não tem uma figura física característica. Ele é o todo, masculino e feminino. Caos também é o Deus primordial, masculino e feminino, o total. Dentro da psicologia, o caos ele é um processo complexo comportamental, tá? Que exige da gente um movimento muito grande até nós chegarmos no Eros, tá? Mas antes de chegar no Eros, que é a junção e a organização, a gente se encontra com o caos. Há quem diga que o caos precisa acontecer para que chegue o que é bom, ou o que é organizado, ou o que nos dá outra perspectiva em relação à vida. Temos o caos emocional. Se vocês não ouviram aquela música ainda, tem uma música que diz assim: meu mundo caiu. Meu mundo caiu é o caos emocional. Tô bem, a vida dá uma rasteira, estoura lá uma granada de chão, meu mundo caiu. É o caos emocional. Precisa se reorganizar a vida, se reorganizar a sua caminhada a partir desse caos emocional. Temos também o caos social, que é quando a estrutura social, prioritariamente a estrutura familiar, tá? Prioritariamente a estrutura familiar entra em colapso, tá? É quando dizem assim, se instaurou o caos, tá? Instaurar o caos acabou a organização, o que estava bom virou bagunça.
Se virou bagunça, virou o caos. Nossa, tá o caos isso aqui. Quantas vezes a gente fala isso em relação a uma casa bagunçada, uma sala de aula bagunçada, uma reunião bagunçada, independente de onde a gente está. A gente usa a palavra caos, porque o caos ele é a desorganização e a desorientação que a gente está acostumado a ver, tá? Por que falar do caos, né? Já que ele nos causa tanta coisa, como é que eu vou dizer para vocês? Uma desorganização humana, né? O caos, ele se apresenta como a desordem, para que a ordem chegue. Isso é em tudo, tá? Na mitologia, na vida, na psicologia, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, em tudo que tu faz. Se chega o caos e o caos desordena, precisas reordenar. Precisamos caminhar para que o caos seja resolvido, reorganizado e que o caos não tome conta da nossa vida e nos leve para o desespero, para a maluquice, tá? A gente precisa olhar para o caos, pegar ele na mão e reestruturar a vida. É fácil? Não. Mas é possível? Sim. Temos paciência para isso? Humanamente falando, não. Mas precisamos realinhar a nossa vida e transformar o caos em eros. E essa é a parte importante da vivência do ser humano no caos. Até a próxima.